Muito bom dia, eu me chamo José Carlos, eu sou o fundador da Escola de Criação de Realidade e vim aqui hoje falar para você sobre a paz. Nós sabemos que a paz é algo bastante difícil de ser alcançado, tanto em nível individual, do meu próprio ser, assim como em nível familiar, em nível comunitário e até mesmo em nível mundial, pois assim como é no micro, no meu mundo, é em todo o planeta. O conjunto do estado de espírito de todas as pessoas se reflete no conjunto planetário. Acontece que a paz é um dos estados mais difíceis de ser alcançados, não por ser difícil de alcançar a paz, é porque a humanidade foi mal conduzida até o presente momento. O que acontece é que há um grande investimento em desconhecimento, em falta de sabedoria, em falta de conhecer a si mesmo. Esse investimento é intencional por parte dos controladores do sistema. Eles querem que a humanidade esteja em desequilíbrio, pois estando em desequilíbrio e não se conhecendo, ou não se conhecendo e estando em desequilíbrio, nós somos presas fáceis, nós somos facilmente controlados, dominados. E basicamente nós somos energia, nós somos seres energéticos, tudo que vive é energia condensada, aglomerada. Se nós formos desmembrando o nosso ser, retornar ao início, retornar às minúsculas partículas das quais nós somos compostos, nós vamos verificar que tudo começa lá no átomo. Qualquer célula é composta por milhões de átomos e antes do átomo ainda existem as partículas de energia, até mesmo desconhecidas da ciência ainda hoje. E o que acontece? A energia, ela pode ser qualificada, nós podemos qualificar a nossa energia através do nosso campo mental. Conforme nós mentalizamos e sentimos no coração, nós carregamos as nossas partículas. Portanto, a mente é a origem de tudo. Depois vem os sentimentos. Os sentimentos são que realmente carregam a nossa energia, a nossa vibração. E há muitos interesses, dos quais eu não vou falar aqui porque não é o meu objetivo. Meu objetivo é apenas esclarecer você a respeito de si mesmo. Há muitos interesses que desejam que a nossa energia esteja em baixa vibração, que nós possamos produzir pensamentos, amplificando propósitos desqualificados. Você veja bem, você já ouviu falar sobre a vergonha? Oh, fulano não tem vergonha, a Beltrana não tem vergonha, a Ciclano. Que falta de vergonha esses políticos, que falta de vergonha. Pois saiba você que dentre os sentimentos humanos, a vergonha é o pior que existe. Depois da vergonha só a morte, só a extinção do teu ser. E aqui eu não estou falando vagamente, estou falando com comprovação em estudo científico através dos estudos de David Hawkins, psiquiatra americano, que estudou através do teste muscular seus pacientes e criou a escala de consciência de Hawkins. Estabeleceu que a vergonha fica em 20 Hz, enquanto que a iluminação está em 1000 Hz. A escala de consciência de Hawkins é algo a ser estudado por todos os seres humanos. Então, como eu já venho desenvolvendo meus estudos sobre a consciência humana, quando eu tive a minha expansão da consciência no ano de 2005, que eu diria que é o despertar de minha consciência, eu passei a buscar métodos de auxiliar aos meus co-irmãos nesta terra, meus seres humanos como eu, a despertarem a sua consciência. Acontece que existem muitos métodos, muitos processos, e quase todos não passam no teu filtro mental, então não conseguem chegar no teu coração. Então eu busquei desenvolver processos através de conexão com meus planos superiores de consciência, com a minha presença superior de consciência, outros níveis, outras dimensões, onde o meu próprio ser está, assim como o seu está. E durante os meus estudos, eu sempre tive uma dificuldade que foi porque eu estudo por conta própria, eu não sigo os padrões da ciência. Eu estudo através da minha conexão com meus planos superiores de consciência.
não é com espíritos, não é com nenhuma outra forma. É conexão com planos superiores de minha própria consciência, que em essência são ligados ao Criador, à origem de tudo, à fonte, assim como você. E isso que foi a grande intenção deles fazerem nós esquecermos quem nós somos verdadeiramente. Porque nós somos seres criadores, ou co-criadores, entenda como você quiser, de realidade. E quando Hawkins estabeleceu, através dos seus estudos com centenas ou milhares de pacientes, que a vergonha ficava em 20 Hz, vergonha. Ele é tímido. Tudo bem, tímido, vergonhoso, vergonha, sente vergonha. Ele sente vergonha pelo seu estado financeiro, ele sente vergonha pela sua beleza, que não é boa, não é legal. Eu sinto vergonha porque perdi meus cabelos. Como assim? Vergonha? Vergonha de quê? Vergonha é uma vergonha, sentir vergonha. Então, depois disso vem a tristeza. Você veja bem, acontecem processos de luto, e um dos estudos meu, porque os meus estudos são todos na prática, são todos vivenciando, inclusive as experiências de quase morte, que passei por 4 ou 5 na minha vida, todas elas me acresceram, me propiciaram a vivência necessária para o desenvolvimento da minha consciência. E a tristeza foi um dos fatores que me fizeram aprofundar no meu estudo. Veja, a tristeza fica em 75 Hz, mas antes dela vem a culpa, sentimento de culpa qualquer. Você fez uma coisa, você tomou uma atitude, aconteceu algo na sua vida e você não se perdoou por isto. Então veja a importância do perdão. Ou aconteceu algo que você imagina que alguém fez para você, alguém lhe causou um mal, e você não lhe perdoa porque você acha que aquele mal foi tão grande assim que ele vai ficar o resto da vida ecoando em você, e além da vida, além desta vida física que pode se expandir, porque a sua alma ou a sua consciência vai seguir adiante. Então a importância do perdão. E a culpa aqui fica em 30 Hz. Veja só, é a apatia. Apática, que é uma pessoa apática? Uma pessoa que está sem força de vontade para nada. Levanta de manhã, ou de tarde já, porque nem conseguiu levantar de manhã, e se atira no sofá, fica lá, fica apática, sem ação, sem força de vontade. Apatia em 50 Hz. Você veja que tristeza isso. E aí já vem a tristeza, que é o que eu estava falando para você, que eu sofri um inesperado na minha vida que me deixou muito triste, alguns anos atrás. E essa tristeza, eu fiquei por 7 dias, um luto, e 7 dias em estado de tristeza profunda. Quando tu ativava a tua mente, tu chorava. Isso é quase a extinção da pessoa. Se o estado de tristeza permanece por muito tempo, você vai entrar numa depressão, não sai mais. Então, depois disso vem o medo. O medo o medo é a ferramenta utilizada para dominar você. Porque através do medo, eles conseguem que você manifeste os sentimentos abaixo dele, que é tristeza, apatia, culpa e vergonha. Então, através do medo, você é controlado. Quando você assiste a televisão de canais abertos, principalmente, hoje até os canais fechados, eles trabalham somente com o medo, colocando medo em você, que medo que vai faltar para você o seu sustento, medo que você não vai ter trabalho, medo que você não vai isso, medo que você não vai ter uma pessoa para te apoiar, medo de antipaz, de movimentos antipaz, os medos mais diversos. Medo de sair à rua, ser assaltado, ser vítima, né? Só que eles não dizem para você que, quando estão plantando isso em você, eles não lhe falam que aquilo que você sente, você cria. Então a realidade que você sente, você cria. E esses padrões vibracionais de baixa medição na escala em Hertz, esses sentimentos de baixa vibração alimentam um sistema de baixa vibração. Você sente vergonha, culpa, medo, tristeza. Esse seu sentimento micro vai se agrupando com todos aqueles que estão associados de outras pessoas, porque as nossas conexões se dão por igualdade de vibração. Se você está vibrando na vergonha, você vai se associar com pessoas que estão vibrando na vergonha, mesmo que inconscientemente, mesmo que você não esteja vendo a pessoa, mas a energia que você está emitindo de vergonha, ela está no ar e ela vai no éter e ela vai se conectar com todas aquelas que estão à sua volta e mais, além terra, se conecta com toda aquela vibração.
E tem entidades que se associam, que precisam dessa energia de baixa vibração para sobreviver, para se manter. Por isso dominam planetas, por isso dominam a Terra, para manter essa energia de baixa vibração, então se alimentar dela. Daí a importância de você tomar consciência disto e elevar a sua vibração. É por isso que a Escola de Criação de Realidade existe. Eu saí da minha acomodação e resolvi desenvolver esse trabalho. E eu já escrevi diversos livros sobre o despertar da consciência. O primeiro livro que eu escrevi, tem aqui, Libertando a Mente, Superando Crenças Limitantes. Ele esteve disponível no mercado, mas agora não está mais, porque eu já emiti a segunda edição, que eu reformulei todo o livro, porque já se fez necessário. Foi uma atualização de consciência. E escrevi muitos outros. Desperte o Arquiteto da Sua Vida. É um livro imenso. Esteve disponível também e eu retirei porque deu um probleminha que como eu sou o meu editor, eu sou tudo. Você sabe que hoje em dia é muito difícil alguém conseguir publicar algo, né? As editoras estão aí, mas elas só querem tirar o teu dinheiro, elas não querem levar a tua mensagem até os... Se tiver alguma editora que queira levar a mensagem importante, me procure. Eu preciso de auxílio para chegar nas pessoas. Desperte o Arquiteto da Sua Vida, retirei também, porque como eu sou o meu editor, eu dei um problema de capa aqui, ó. Fiz mal. Tudo bem, é só uma questão técnica. E assim outros, mas neste momento eu recomendo Libertando a Sua Mente, Superando Crenças Limitantes, que está disponível na Hotmart, impresso pela Wiclap. E também na Amazon, ele está através de e-book. E lá também tem diversos outros e-books, muitos. Inclusive tem vários outros que já estão prontos também, que eu não divulguei porque você precisa entender por que você tem que despertar a sua consciência e elevar a sua consciência e elevar a sua vibração como única forma de estabelecer a paz mundial, porque hoje nós estamos aqui na Terra passando por todas essas dificuldades incontáveis, inúmeras, infinitas, tanto a nível pessoal, aqui no Brasil, nos países aqui próximos, as pessoas tendo muita dificuldade financeira, perdendo seus empregos, perdendo suas vidas. Nós estamos vendo a Venezuela, a situação que está a sua população, estamos vendo a população da Nicarágua, a população de Cuba já nem se fala, porque quem tem um pouquinho de conhecimento, quem já pelo menos assistiu um vídeo de como é a vida em Cuba, sabe? A situação na Rússia e Ucrânia, a situação lá na situação dos árabes, naquela região de Israel, Gaza, a situação da China e Taiwan, e assim diversas outras situações locais, onde a antipaz tomou conta, porque a população toda já foi corrompida mentalmente e produz somente sentimentos de vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo. E aí vem o outro, que parece ser tão bobo, que é o desejo, que vibra em 125 Hz. O desejo, tanto o desejo de sexualidade, quanto o desejo de posses. O principal sentimento é o desejo por bens materiais, por modernidades. Eu sempre cito o exemplo do iPhone, que é o que todo mundo deseja, as pessoas desejam o iPhone. Eu estou aqui gravando num LG G7, meu celular aqui, e ele grava, faz a mesma coisa, faz tudo. Não é a perfeição? Não é. Quem é a perfeição hoje ainda, né? Então o desejo, ele é um sentimento terrível, porque não quero dizer que você não possa ter as coisas, ou buscar ter as coisas, buscar ter uma casa confortável. Eu busquei e tenho, graças a Deus. E eu busquei um lugar, porque eu busquei um lugar, um sítio, há muitos anos, eu e minha esposa, e nós temos. E temos o transporte que nós precisamos, nosso veículo, temos. Tudo que nós precisamos, nós temos. E assim, tudo que você precisa, você vai ter para o seu conforto, para a sua tranquilidade, para o seu bem-estar. Mas desde que você faça a sua contrapartida. Não existe a pessoa não se mover, não querer contribuir com o todo, para o bem-estar de todos, porque o bem-estar do meu vizinho, o bem-estar dos meus familiares, o bem-estar dos meus filhos, da minha esposa, da minha comunidade, do meu país, da população do meu país, da população da Terra, é o meu bem-estar. Então, se eu busco somente o meu bem-estar, não, eu não quero fazer nada, mas quero viver bem, quero ter muito dinheiro, sem me envolver com nada, só quero ter dinheiro, quero ter fortunas. Então, tu veio fazer o que aqui na Terra? Tu veio perder tempo? Veio atrapalhar o andamento evolutivo da humanidade? É isso? Você se inscreveu no Bolsa Família lá porque é mais fácil receber esse dinheiro lá do que se inscrever na prefeitura para limpar a sua rua, limpar a rua da sua comunidade? Se você não se dispõe a fazer nada de outra coisa, que não é demérito limpar a rua, não é demérito ser um lixeiro, muito pelo contrário, é altamente digno, extremamente digno. São profissões
extremamente importantes. Imagina a sua vida sem alguém que limpa a rua, sem alguém que recolhe o lixo, o seu lixo. O indigno é você não querer participar, não querer contribuir. Isso é indigno, porque demonstra apatia, demonstra falta de vontade, demonstra vergonha. Mesmo assim você alimenta o desejo, você quer as coisas, quer ter as coisas. Se você quer ter as coisas, você contribua primeiro e depois você vai tê-las, aquilo que você precisa, não o que você não precisa. Que não precisa, não precisa. Por que vai ter? Né? Se você não precisa de um iate, você quer um iate para quê? Para ficar atrapalhando uma marina? E depois do desejo, vem a raiva. Veja como a raiva ela está sendo proliferada em todos os meios hoje. Começa pelas questões políticas, porque existe um método, isso eu estudei nas escolas militares, que é dividir para dominar. Esse método você tem que gravar na sua cabeça. Dividir para dominar. Como assim dividir para dominar? Dividir para dominar. Se eu não consigo dominar a população de um país, 300 milhões de habitantes, o que eu faço? Divido-os. No mínimo, em 2 categorias. Mas posso subdividi-las e jogar uns contra os outros. Veja bem, onde é que isso vai parar? Se eu jogar um contra o outro. Então você veja, se você está aí querendo duelar com alguém que foi estabelecido por um sistema como seu inimigo, que é o seu irmão, que é um familiar seu, que é um filho seu, que é o seu pai, que está junto com você e outros, e a tua comunidade, e mesmo assim você é capaz de produzir raiva contra essa pessoa e até mesmo ameaçar a sua vida, como a gente vê por aí na imprensa. Na imprensa nem tanto, porque a imprensa é uma vergonha, mas vamos dizer nos canais abertos, onde pessoas colocam a sua cara para defender a verdade. Raiva. E sabe quando você emite um sentimento de raiva, quem é que toma esse veneno? Você sabe? Porque você é uma usina quântica de produção, de qualificação de energia. E você qualifica essa energia com raiva. Veja só. E aí você adoece. Porque o veneno que você produziu é injetado em você mesmo. Mas alguém oculto que você sequer conhece e que tem propósitos ocultos com a humanidade, para com a humanidade, se alimentou dessa energia de raiva e das suas consequências, porque a raiva ela traz o ódio, o rancor, a agressão. Então você veja a profundidade disto tudo. Depois vem o orgulho. O orgulho até é visto muitas vezes na sociedade como uma coisa boa, né? Olha só como fulano é orgulhoso da vida que tem. Olha só como aquela mãe sente orgulho daquela filha, muitas vezes mascarada de roupas da moda, maquiagens, cirurgias plásticas, mas por dentro está vibrando aqui, ó, na raiva, no desejo, no medo, na tristeza, na apatia, na culpa, na vergonha. Então, o orgulho, ele é uma desgraça. O orgulho é o último freio para você se libertar, para você despertar a sua consciência. O orgulho te trava. Você chegou ali, orgulho. Eu podia gravar esse vídeo aqui para ensinar as pessoas a despertarem a sua consciência, mas não. Eu orgulho. Não. As pessoas vão ver, vão me julgar. Estou me lixando para quem vai me julgar. Você compreende isto? Porque só existe um ser que pode me julgar. Quem é? Me responde aí. Você vai dizer que é Deus. Somente Deus vai me julgar. Isso foi o que as religiões ensinaram. Mas só existe um ser que vai te julgar, que é a tua própria consciência. Você será o seu julgador. Você será o seu acusador. Suas ações serão as provas que estão em você. Você não esconde de ninguém, elas estão em você. Somente você. E aí você vai entender que você é um com o Criador. Então quando dizem, porque só Deus te julga, coloca lá fora, né? Responsabilidade de Deus, Ele que me julga. Aí eu peço misericórdia, eu peço perdão. Deus vai me... para fora. Não, mas é aqui dentro. É eu, minha consciência, no meu coração, na minha mente, mas é o coração que vai dizer, você fez isso, de coisas ruins, que não deveria ter feito, que prejudicou seus irmãos, que prejudicou as pessoas, prejudicou a sua comunidade, você foi acomodado, você ficou esperando as bolsas do governo, que eram não era do governo, porque o governo só geria o dinheiro que os outros produziram, que os outros trabalharam, acordaram cedo, foram fazer algo em prol da sua comunidade, em prol do seu país, enquanto você ficou em casa, sem fazer nada, apático, triste, reclamando da vida, com culpa, com vergonha por
estar nessa situação, nessa condição, por se autodeterminar incapaz de fazer algo melhor para você mesmo, para a sua vida e para a vida de todos. Então o orgulho é uma trava. Mas se você vencer o orgulho, como eu estou fazendo isso aqui agora, tendo coragem de levantar aqui num domingo, levantar cedo, poderia ficar dormindo, poderia ficar descansando mais, poderia fazer qualquer coisa. Ler um bom livro, poderia estar lendo meu próprio livro, estudando, ampliando o conhecimento que eu tenho, a minha expansão de consciência sobre isto, sobre este assunto. Crenças limitantes, que é um assunto longo, mas que você vai ter que mexer nele. Suas crenças limitantes são muitas. Mas a coragem, ela vibra em 200 Hz. E a coragem é maravilhosa. A coragem, ela é uma expansão. Quando você toma coragem, você infla a sua vida. Você infla a sua capacidade. E não é a coragem, é aquele valentão que faz o duelo que está lá nos livros de Kardec. Não é aquela coragem. Não é aquele valentão, o duelador. Aquele não. Aquele valentão que tem coragem para agredir os outros, ele está lá embaixo, está na raiva, está no medo, está... Porque o medo é que produz o corajoso, esse valentão. É vibrando nessa energia de medo. Agora, eu estou falando de coragem de enfrentar a si próprio, coragem de enfrentar a sua própria realidade e então passar a produzir uma nova realidade, uma realidade como que lhe dê condições que você deseja, as condições ideais de vida que todo mundo deseja, que é uma condição estável, a condição de ser bem quisto pelos outros. Não que isso seja extremamente importante, você ter a aprovação dos outros, mas é bom ser bem quisto, né? Eu, nos lugares que eu andei pela minha vida, eu fui muito bem quisto por muitas pessoas e por outras também não fui bem quisto. Porque nós vivemos toda essa dualidade. Cada ser humano está num nível de vibração que pode ser medido aqui nessa escala sem fazer nenhum teste, não precisa nenhum aparelho, nem aparelho medidor de pressão, não precisa nada. Só se autoanalisar. Você vai saber onde você está e a partir do conhecimento de onde você está, você pode tomar uma atitude, ter coragem, então, se projetar para níveis vibracionais superiores, mais elevados, e então produzir resultados mais adequados, de acordo com o que você gostaria na sua vida. Resultados incríveis. Você pode produzir resultados incríveis na sua vida. Então, depois da coragem, nós chegamos na neutralidade, que é 250 Hz, já é acima da coragem. Neutro. Então, é quase como aquele em cima do muro que dizem, que fala que é um grande defeito estar em cima do muro. Estar em cima do muro já é uma grande coisa na vida da pessoa. Quando você se manifesta assim, vamos falar do ambiente político, você é neutro, você é totalmente neutro. Eles estão duelando lá, mas você já sabe que eles fazem parte do mesmo sistema. E o seu problema não são eles, é o sistema que os controla. Então, você já está neutro. Você já está numa situação... Peraí, deve ter coisa melhor mais adiante. Além disto, deve ter coisa melhor. Eu passei a vida inteira sendo neutro. A vida inteira. Mesmo porque no estatuto da minha profissão estava lá que eu teria que ser neutro. Embora todos os outros não fossem neutros, porque eles queriam ganhar mais. Quando grudassem num político lá, eles iam ter vantagens. Eu optei por ser neutro. E só saí da neutralidade em algum momento quando eu vi que o nosso país estava sendo destruído, estava sendo tomado de assalto. E aí eu resolvi sair, mas logo adiante eu já voltei para a minha neutralidade, porque eu precisava viver aquela experiência. Nós precisamos viver as experiências, é por isso que nós estamos passando por tantas coisas aqui na Terra, porque são vivências necessárias para a evolução do ser divino que está em mim. Tem que passar por aquelas experiências. Mas ela não precisa ser eterna. A experiência da miséria, da apatia, da vergonha, não precisam ser eternas. Você vivenciou, está nessa situação hoje, ok, aprendi, agradeço, sempre é gratidão, né? Agradeço por ter aprendido, por aprender com essas lições, mas agora eu quero ir adiante. E vamos adiante. Neutralidade, ela é um sentimento de libertação.
é satisfatório. Você já se libertou daquele controle que mantinha você abaixo da coragem, abaixo de 200 Hz. Ou seja, a neutralidade, você saiu da vergonha, da culpa, da apatia, da tristeza, do medo, do desejo, da raiva, do orgulho. Teve coragem para assumir uma posição diferente da esperada e então está na neutralidade. Eu me recordo quando eu era jovem, um garoto, né, que eu ia na escola, tinha um questionamento. Minha família frequentava a religião anglicana e lá eu aprendi muitas coisas boas. Agradeço, sou grato. Muito grato. E quando a gente ia para o colégio, sempre as professoras chegavam na sala de aula e perguntavam: qual é a tua religião? Os rótulos, né? Crenças limitantes, rótulos. E eu tinha vergonha porque só eu era daquela religião e os outros todos, não em religião nenhuma, a maioria, mas sempre diziam católico era a onda. Hoje é evangélico, né? Então ninguém tinha coragem de ficar na neutralidade, de dizer assim: não, eu não frequento religião nenhuma. E está tudo bem não frequentar religião nenhuma. Uma neutralidade. Mas não, era como que uma obrigação você ter a sua religião. A mesma coisa o time de futebol. Desde jovem eu via as discussões intermináveis sobre futebol, aquela energia ruim, sabe? Uma energia muito baixa, de baixa vibração, sabe? Das pessoas produzindo raiva, pessoas produzindo alta energia de raiva, porque um era do Grêmio, outro era do Inter, outro era isso, era outro. Eu vi que hoje não me serve isso. Adotei uma posição de neutralidade de novo. Não tenho time de futebol, não torço para nenhum, não. E não ganho nada com isso também. E está tudo bem. E as pessoas vão ter que me aceitar assim, porque eu não quero uma posição. Não quero ter uma posição. E não vou ter. E assim é sobre política. Posição de neutralidade é a melhor de todas. Não quer dizer que você não tenha que trabalhar para defender o melhor para si e para a sua comunidade. Mas aqui que está o pulo do gato, que eu vou entregar para você. É você. Quando você assume a posição de neutralidade, e todos começam a assumir a posição de neutralidade, e todos começam a pensar somente numa coisa. Eu hoje, neutralidade, quero neutralidade, 250 Hz, mas eu quero chegar lá. Quero chegar lá na paz, em 600 Hz. E eu vou chegar lá, porque eu estou buscando. Quando eu começo a produzir aqui o pensamento do que eu quero, meu propósito, e vou além, eu quero chegar na iluminação, 1000 Hz. Mas aqui, quando eu estabeleci o propósito que eu preciso da paz, eu quero a paz, eu vou chegar na paz. E por que eu divulgo isso? Porque eu estou aqui expondo minha rica figura para dizer para você que você também deveria buscar isso. Você deveria estar buscando hoje a paz, ao invés da raiva, ao invés de discutir política, ao invés de discutir futebol, ao invés de discutir sobre religião, ao invés de discutir sobre o que quer que seja, querer ter razão sobre o outro. Você tem que ter razão sobre si mesmo. Você não tem que vencer o outro. Você tem que vencer a si mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Depois da neutralidade vem a boa vontade. A boa vontade é algo incrível, porque quando você tem boa vontade para tudo, você já resolveu metade. Eu trabalhei durante 25 anos da minha vida num ambiente muito hostil. Eu agradeço, sou muito grato por ter tido essa oportunidade de vivenciar por 25 anos nesse ambiente de muita hostilidade, onde dificilmente alguém poderia manifestar uma amizade, porque era algo competitivo demais. E onde tem a competição, está indo no sentido contrário da evolução, porque a evolução se chama cooperação. E quando você tem boa vontade, a cooperação se manifesta. Se tu está com boa vontade de auxiliar, se eu levantei hoje com boa vontade de auxiliar minha esposa nas atividades da casa, eu estou com boa vontade de auxiliar os meus filhos nas tarefas que eles estão fazendo, ou boa vontade de auxiliar meus pais, o meu vizinho, um desconhecido, qualquer, que está tendo dificuldade numa atividade, estou tendo boa vontade, já estou mudando tudo. Boa vontade já está em 310 Hz. É uma vibração já maravilhosa. Quando você tem boa vontade de auxiliar alguém, de fazer algo, de se mover. Eu acordei disposto hoje, vou gravar um vídeo, boa vontade, coloquei a boa vontade, vou gravar um vídeo para auxiliar as pessoas. Boa vontade. De boa vontade eu estou aqui, porque eu não estou ganhando nada com isso. E não é o meu objetivo. O meu objetivo é atingir a iluminação. E eu quero que você atinja junto comigo, porque se eu for sozinho, eu sou um com você e eu tenho convicção disso. Nós todos somos um. Somos filhos do mesmo Pai, da mesma fonte. Então, quando falaram que o Cristo Jesus era o único Filho, mentiram para você? Eu aqui requisito
a minha filiação divina perante vocês. Eu requisito minha filiação divina. Sugestiono para você, requisite também. Requisite a sua filiação divina, porque você também é filho do Pai, enquanto você não acreditar nisso, porque a crença limitante que eu falo no meu livro aqui, de tantas outras, uma é esta. Você é levado a acreditar em informações distorcidas intencionalmente, com propósitos escusos, quando dizem que o Cristo Jesus, que para mim foi um mestre e é um mestre, meu mestre, só que ele não pensa assim, que ele é o único Filho de Deus, do Pai, do Criador. Pelo contrário, tanto que ele diz que vós podeis fazer as mesmas coisas que eu faço e mais. Então, se você for um ser inferior a ele, como lhe dizem, aí onde você vai, frequenta, você não poderia fazer as mesmas coisas que ele e mais. Então, boa vontade de realizar, de construir, de melhorar o seu mundo. Porque o mundo pode estar desandando lá fora e a gente olha assim, se você ligar a televisão hoje, eu não olho o canal aberto há muitos anos. Porque quando eu entendi o que eles fazem, cortei da minha vida. Não assisto. Mas eu assisto seletivamente aquilo que eu sinto que vai agregar alguma coisa de positivo na minha vida. E aí essa assistência desses assuntos nos traz o conhecimento do que está acontecendo no mundo hoje, né? Especialmente no Brasil, um país que está arrasado, aniquilado, e que eu avisei alguns anos atrás que isso ia acontecer, mas que foi necessário que acontecesse, porque para o despertar da sua consciência. Se você não despertar a sua consciência de uma forma, vai despertar de outra, e existe o despertar que é: eu estou aqui amorosamente falando contigo, te explicando detalhadamente como acontece o despertar da consciência, e você prefere acreditar no que eles estão mentindo lá fora, os políticos, muitos dos fariseus, vou chamar fariseus para não ofender ninguém, que são os mesmos da época de Cristo, e também os mesmos que promoviam as disputas nos coliseus romanos e outros, são os que promovem as disputas modernas nos estádios e em outros. Encerrada a boa vontade, passando da boa vontade, nós chegamos na aceitação. 350 Hz, olha só que beleza, aceitação. Então, quando eu estou nesta condição aqui, tomei conhecimento da verdade, e eu acesso a verdade de que forma? Através do meu coração. Me conecto com planos superiores de minha consciência, que são escalonados em dimensões. Nós estamos aqui, digamos assim, fisicamente, que eu contesto a fisicalidade, mas ela é palpável, né? Mas é energia aglomerada. Energia inteligente aglomerada. Ou condensada, mas ela é magneticamente aglomerada. Ah, não é magneticamente. Olha o átomo, estuda o átomo, como é que é? Isso não é magnetismo? Tudo é um magnetismo que aglomera a substância, aglomera as partículas de energia minúsculas, o átomo, a célula, os órgãos, a inteligência que está em todas as células, está em toda a energia que está em ti. Então, quando eu acesso meus planos superiores de consciência e acesso a verdade sobre tudo, sobre qualquer assunto que eu quiser acessar, que eu sentir necessidade, não é quiser por questão de orgulho, ou de vaidade, ou de egoísmo, é porque, num dado momento, eu necessitei acessar determinada informação, eu acesso a verdade. Alguém diz, não, mas a ciência comprova isso. Se a ciência comprovar, maravilhoso. Se não comprovar, para mim também não importa, porque eu sei que estou acessando a verdade. Quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser acreditar, não acredita. E aí que está a questão. Se você acredita que somente Jesus o Cristo foi Filho de Deus, ou era o Filho de Deus, ou é o único Filho de Deus, se você acreditou com a mente e aqui no coração você alimenta os sentimentos decorrentes dessa crença, se você acreditou nisso, você nunca vai conseguir se aceitar como Filho de Deus. E aqui nós estamos falando de aceitação 350 Hz. Então eu preciso aceitar, depois da neutralidade, eu preciso aceitar a verdade, a realidade, trabalhando o perdão, trabalhando a misericórdia e transcendendo a planos superiores de vibração. Depois da aceitação existe a razão, olha só a razão, veja bem. A razão se confunde muito com ter razão, né? Ter razão, não é ter razão. Ter razão nós entramos lá no duelo, que fica lá abaixo, bem abaixo de 200 Hz, abaixo da coragem. A razão, essa razão, ter razão sobre o outro, sobre opiniões, não é esta razão que eu estou falando aqui, que é a compreensão racional, né, a sabedoria
que ela vem também através do mental e é absorvida no coração, é a abstração. É você estar num ambiente de sabedoria. Você está desenvolvendo a sabedoria. Por isso que nós fomos lá na época antiga e chegamos a Salomão. O rei Salomão sempre pedia sabedoria. Quando ele orava, quando ele fazia suas orações, né, se comunicava com Deus. Quando o rei Salomão se comunicava com Deus, com o Criador, com o Pai, não sei como ele chamava, Senhor, enfim, toda vez que ia proferir uma oração, ele pedia primeiro sabedoria. E isso para mim foi um grande ensinamento, porque nós não precisamos ter ensinamento somente de um mestre. Muitos mestres estiveram na Terra, muitos sábios, muitas consciências elevadas estiveram aqui, nesses corpos físicos, ou de energia aglomerada. E Salomão pedia sabedoria. E eu aprendi isso em tenra infância. E sempre peço sabedoria. Se eu estou num momento em que eu tenho que tomar uma decisão, eu paro um segundo, não preciso falar nada, não preciso só sabedoria, mas eu me comunico com o meu coração, porque nós fomos ensinados a procurar fora, projetar fora. Quando diz assim, converse com Deus, fale com Deus, as pessoas falam nas alturas, onde estás, mas onde estás? Onde você está? Deus. Onde? Nas alturas? E aí você fala com Deus procurando no infinito e não acha e não vê? Porque te ensinaram o contrário. Quando você vai falar com esse Deus, com esse Criador, com essa fonte, com o Pai, você olhe para o seu coração, que Ele está aqui. Uma partícula desse Criador está aqui no teu coração. Então eu falo com o meu coração e peço sabedoria. E lá no meu coração, se eu for entrar mais para dentro, mais nas dimensões infinitas, minúsculas, eu vou indo. E porque aqui no coração está a consciência crística. E da consciência crística tem a consciência búdica. E a consciência átmica. O que é o átmico? Superiores, consciências superiores que são menores em tamanho. Átmico é o átomo. E lá está Deus. E quanto mais você for, você vai chegar na partícula de energia que iniciou lá antes do átomo, aquelas minúsculas partículas de energia, arranjadas, organizadas magneticamente, produzindo energia, qualificando energia. E mais você está chegando mais perto do Pai, do Criador. E essa partícula de energia que veio do nosso Sol, que nós conhecemos, que é uma estrela, do nosso Sol, e que para o nosso Sol, ele veio de outro Sol, que eu não quero mentir agora, mas se não me engano é Alcione, e depois é o outro Sol, até chegar no grande Sol central do universo, que é onde inicia toda a energia que chega até nós, é onde se produz toda a energia, todo o poder. E veja que é entrando para dentro que nós estamos nos conectando, não para fora. Mas também o que está para dentro está fora, porque é visível o Sol. Por isso que algumas civilizações antigas se dirigiam ao Sol para falar com Deus. Pode ser o Sol, mas pode ser aqui dentro também. Porque eu prefiro aqui dentro, no meu coração. Por quê? Eu compreendo que eu sou um com aquela energia que está lá na fonte. Dessa forma eu compreendo que eu sou um. E eu compreendo também que você é um com essa fonte. Você também é um com essa fonte. E que nós todos somos um. Eu sou um com você, você é um comigo. E que o meu cãozinho que está lá no pátio latindo agora também é um com essa fonte, porque ele também é uma vida. Assim como as plantas, os animaizinhos selvagens, tudo é um com a fonte, um com o Criador. Neles, o Pai está. Nos elementais, na terra, Ele está. No ar, Ele está.
no fogo, que foi abandonado nas cidades hoje em dia, né? Eu adoro fogo. Eu vou lá fora, sempre tenho minha lenha lá e sempre, né, faço um fogo, porque o fogo é a vida. Na água, por que a água é tão poluída? Porque há interesses em estragar a água, que é um elemental extremamente importante, porque ele está dando equilíbrio a toda essa estrutura física ou de energia aglomerada, que é composto por em torno de 70% de água. E o éter, que foi esquecido, mas ele está em tudo, que é a substância primordial da criação. Então, quando eu falo em criar a realidade, estou falando de éter, estou falando de moldar, sentir e criar com o éter. Então, isso é a razão, é a sabedoria, que vibra em 400 Hz. É quase o amor incondicional. E aí nós, depois da razão, nós chegamos no amor incondicional. Que o amor incondicional vibra em 500 Hz. O amor incondicional é o suprassumo do ser humano. Quando você chegou nesse ponto, é praticamente um ponto de inflexão. Ali, a partir dali, é só firmar a caminhada. É como você está dirigindo o seu carro, você começou lá, colocou a primeira subida acima para iniciar o deslocamento e era vergonha. Primeira. Difícil, né? Arrancar uma subida acima. Um carro manual, automático é barbado. E aí depois vem vindo, culpa, tristeza, apatia, medo, desejo. Segunda. E aí lá você, na coragem, você já colocou uma terceira, já está andando bem. Quando conseguiu colocar a terceira, o carro já está desenvolvendo bem. Coragem. E foi indo, razão, quarta. Agora, o amor incondicional é a quinta, você está andando na autoestrada, numa reta, sem subida, sem descida, estável, amor incondicional. Você chegou nessa vibração, você está andando bem, você está indo muito bem, continue assim. O amor incondicional é reconhecer no outro aquilo que eu sou, é a empatia, é viver a empatia. Você é empata, você sente tudo o que o outro sente. Você se coloca no lugar do outro o tempo todo. Empata. Você é o amor incondicional. É quando você vê um animal abandonado na rua e você diz, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa para esse animal, eu não posso deixar ele aqui abandonado, porque eu não gostaria de estar abandonado também. Você se colocou no lugar do animal, você se colocou no lugar de um morador de rua, que ele poderia estar na condição boa como você está, ou talvez você não esteja, mas ele não está porque ele preferiu e acreditou que deveria vibrar na vergonha, na culpa, na apatia, na tristeza, no medo, no desejo, na raiva, no orgulho. Nunca conseguiu chegar na coragem, talvez a coragem de pedir ajuda, talvez a coragem de dizer, eu sou mais do que isto que está jogado no chão. Mas mesmo assim você, através do amor incondicional, se colocou no lugar dele e se dispôs a fazer algo. Vamos lá, vamos levantar, vamos trabalhar, vamos achar um lugar para te tomar um banho, vamos colocar uma roupa limpa, vamos se alimentar, vamos respirar fundo, vamos fazer algo, vamos trabalhar em alguma coisa. Vá trabalhar de servente de pedreiro, vá trabalhar de carregador, que são profissões que já não exigem muito, exige que você tenha vontade, um alimento físico e um pouco de saúde para mover algo que é necessário mover de um lugar para outro. E alguém vai te remunerar e você vai conseguir começar a ter dignidade para poder fazer a sua vida girar e sair dessa situação. Então, amor incondicional. Amor incondicional, para mim, é a vitória. É onde se manifesta já a consciência crística, que eu tanto falo. Quando você está vibrando no amor incondicional, você está manifestando já a consciência crística. E eu super recomendo aqui, este livro não é meu, mas é o livro que eu mais recomendo, Cartas de Cristo, Consciência Crística Manifestada. Este livro aqui foi escrito por dizem que é uma religiosa, ela não se identificou porque o sistema costuma cortar a cabeça, né? Mas ela não sabia também que ele só consegue cortar quando você vibra abaixo de 200 Hz.
Então, mas enfim, trouxe uma obra maravilhosa que para mim eu gosto muito e eu me identifico com a verdade onde ela se manifesta. Assim como quando eu tinha 16 anos eu li toda a Bíblia e vi lá a verdade se manifestando em algumas partes, e em muitas outras não era verdade porque foi modificada. Eu afirmo porque eu li e não ressoou a verdade no meu coração. Cartas de Cristo, eu não achei nenhuma palavra, nenhum trecho que não ressoasse com a verdade. Ele foi editado por Almenara Editorial. Até eu estou tentando ver se a Almenara publica meus livros. Almenara, eu gostaria muito de uma parceria. Porque, inclusive, eu tenho um trabalho já que eu estou fazendo aqui, que está imenso, que eu não sei nem como é que eu vou fazer, que é um trecho de Cartas de Cristo por dia, com comentários, com meditações, com sugestões de... Já está em praticamente 1000 páginas. Estou trabalhando e não está pronto. Almenara, mas eu indico, super indico. Eles não estão editando mais, eu não sei porquê, gostaria muito de saber. Porque é um livro maravilhoso. Eu conheço poucas pessoas que estudam esse livro. As Cartas de Cristo são 9 cartas. Mas eu já estudei algumas vezes, tanto que eu estou fazendo esse... Eu diria que a Bíblia das Cartas de Cristo está saindo. Está na forma, é um para cada dia do ano, são 365. Eu dividi o texto de Cartas de Cristo em 365 partes. E fiz um comentário à luz da consciência crística e posteriormente meditações e sugestões de exercício e de reflexões para você ter durante o dia para ir implementando a consciência crística na sua vida. A Almenara, está saindo da forma. Ou alguma outra editora que queira fazer esse trabalho de amor incondicional pela humanidade. Depois do amor incondicional vem a alegria. Veja que importância a alegria. Olha só como acontecem as coisas. Eu vejo as pessoas beberem, tomarem álcool ou utilizarem drogas pesadas para ficarem alegres por um momento. Só que a sua mente está lá embaixo, na vergonha, na apatia, na tristeza, no medo, no desejo, na raiva, no orgulho, na falta de coragem. Mas querem ter alegria. Aí se valem de substâncias, como o álcool, que é uma substância terrível, que é legal e te traz dependência total. Te coloca numa condição de dependência. Coloca as tuas moléculas em dependência, até se estabelecer a dependência psíquica, que aí então você vai precisar do álcool, sempre. Mas essencialmente esta alegria, que não é essa alegria que essas substâncias trazem, especialmente o álcool. A alegria é um estado de serenidade, é um momento de transmutação, é uma alegria verdadeira. As pessoas expressam alegria, muitas pessoas que já estão um pouco mais desenvolvidas espiritualmente e com a consciência mais elevada, através do seu coração, expressam muito através das danças circulares. Quando você pega uma música em 432 Hz, não essa em 440, que é produzida pela indústria, você pega uma música em 432 Hz, uma música que tem uma boa energia, uma boa vibração, que tem uma letra que traga crescimento, que traga evolução, e você utiliza-se dessa música para se mover o seu corpo em movimentos harmônicos, equilibrados, você está trabalhando a alegria em todo o seu ser. Então isso é algo muito bom de se fazer num lugar junto à natureza, onde você não vai sentir vergonha, porque aí não fecha a alegria com vergonha, né? Um lugar que você esteja confortável, seguro, tranquilo, em paz, e você possa trabalhar a sua alegria dessa forma e vibra em 540 Hz acima do amor incondicional. Quando você está no estado verdadeiro de alegria, você já transcendeu. É só manter, e às vezes é bem difícil manter, porque quando você está no meio urbano, onde as energias de baixa vibração estão quase todas as pessoas, para não dizerem todas, 99% pelo menos,
fica difícil manter o estado de alegria. Por isso que muitas pessoas, quando começam a se espiritualizar, querem ir para o meio da natureza, querem viver em meio à natureza. E o porquê que a natureza é tão destruída e tão atacada, já foi destruída no planeta inteiro, né? Na América do Norte, na Europa, na África e no Brasil hoje está sendo destruída, atacada de todas as formas. E aqui eu não estou fazendo essa politicagem que fazem aí de ambientalismo, que dizem aí que tem, isso aí é uma coisa. Estou falando de preservar a natureza com zelo, com cuidado, reconhecendo a vida que está ali, reconhecendo a importância de uma nascente, de um rio, das matas, dos animais selvagens que ali vivem, e a alegria. A alegria está lá, porque lá está a energia de boa vibração. Nas grandes cidades não tem energia de boa vibração. Existem pessoas de bom coração que querem ajudar os outros, e ali emitem uma boa vibração, mas também são muito afetadas, porque o meio te atinge muito. Se você quer manter sua energia lá acima de 500 Hz, né, entrando na consciência crística, ficando, permanecendo, e quiser conciliar isso com a vida urbana, você vai ter muita dificuldade. Pode até conseguir, não estou dizendo que não consiga, mas é muito difícil porque o meio é uma energia. Você considera isso aqui, vamos dizer que esta sala aqui seja uma cidade, um grande centro urbano, e aqui estou eu no meio, e ali tudo está vibrando abaixo de 200 Hz, e eu quero vibrar acima de 500. Aquela energia vai me sufocar, vou ficar dores, me sentindo mal, não conseguindo respirar direito, tendo dor de cabeça, porque aquela energia, ela não quer. Você ali é a ovelha negra, digamos assim, né? Aquela historinha antiga. Depois nós temos a paz a 600 Hz, que eu comecei falando esse vídeo, já está aí quase uma hora, mais de uma hora, falando sobre a paz, porque é o estado que todos nós temos que atingir. Eu preciso atingir a paz interior. Então, quando eu começo a desenvolver o estado de paz, tu é muito provado, você é provado. As provações que estão até lá está em todos os estudos espirituais. A provação. A provação, quando você chega no estado de paz, é o teu entorno começar a te testar, te produzir provocações para te tirar do estado de paz. Então começa uma discussão familiar, começa um problema financeiro que você não esperava, começa uma dificuldade aqui, outra dificuldade ali, algo que estraga na tua casa, estraga outra coisa, estraga um carro, e aí a tua paz vai te testando para tirar da tua paz. E você vai fortalecendo a tua paz, ou você perde a sua paz. Mas você tem que ter consciência, razão, sabedoria, para manter a sua paz, mesmo sobre ataque, sobre agressão. Porque isso é um ataque. Até mesmo um problema financeiro inesperado é um ataque, uma agressão à sua paz. E você precisa se manter em paz, saber que você fez o melhor, não se culpar, se perdoar, saber que você fez o melhor, e mesmo assim aconteceu aquele resultado que não era o esperado, então você precisa ter paz para compreender isto e então manter a paz. 600 Hz. Se você conseguiu manter a paz sobre as mais difíceis provações, você está chegando na iluminação, que é 1000 Hz, de 700 a 1000 Hz e acima. A iluminação, a transcendência, a mestria sobre si mesmo. É o Filho de Deus, uma partícula de Deus que chegou aqui na Terra e venceu todas as provações, tudo o que poderia acontecer, todas as experiências, tudo você venceu e alcançou a iluminação. Descobriu que tudo estava dentro de ti, que nada era externo, nada na tua volta, nenhuma pessoa que foi teu professor, nenhum
que você rejeitou, que te trouxe um ensinamento difícil, todos você entendeu que eram partes de ti mesmo, que estavam ali te provando, te submetendo à prova, para que você pudesse vencer a si mesmo, não fosse lá duelar com ele, simplesmente entendesse: eu preciso vencer a mim mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Lá escrito nas paredes de Delfos, depois propagado por Sócrates, conhece-te a ti mesmo. E te liberta, porque a iluminação é a plena consciência, é uma sensação indescritível, mas ela está te esperando a tua decisão. Fico por aqui. Que o nosso planeta tenha paz. Mas antes do planeta ter paz, você precisa ter paz. Você precisa ter paz antes do planeta ter paz. Porque quando você estiver em paz e a sua volta for se estabelecendo a paz, ela vai se expandindo e vai se associando com quem está em paz, até que se estabeleça a paz duradoura aqui na Terra. E essa paz duradoura não é simplesmente estabelecida porque você vai a uma igreja ou porque você grita na rua, defendendo o que for. Mas se for para a rua defender, que defenda a liberdade. Porque se eu não tivesse liberdade, eu nunca chegaria à paz. Porque a liberdade é uma condição essencial para a paz duradoura. Eu tenho que ser livre para escolher o melhor caminho. E o melhor caminho sempre vai ser o da não interferência no outro. Porque o melhor caminho, o caminho que leva à liberdade e leva à paz, é aquele em que eu sei que tudo que existe na minha vida, à minha volta, tanto aqui na minha vida pessoal, quanto na vida profissional, quanto na vida coletiva de uma nação ou do planeta todo, dos movimentos internacionais, passa pela identificação de que tudo o que existe no mundo exterior foi criado no meu mundo interior, primeiro. Então, se o movimento que está acontecendo lá fora hoje está desagradável para você, é porque o movimento que aconteceu dentro de ti não foi o correto, o esperado por ti mesmo, pela tua consciência. Se você não está gostando do movimento lá fora, você trate de aprender a modificar aqui dentro. E aí, eu quero que você, sugiro para você, libertando a mente, superando crenças limitantes. Porque você tem que vencer as crenças limitantes para então criar um vazio dentro de si para, nesse vazio, criar um novo. Ninguém cria um novo onde já está ocupado, no espaço já ocupado. Você imagina que você quer construir a sua casa e você chegou num lugar onde tem umas construções decadentes, caindo, em queda. Muitas construções. E você quer construir sua casa ali sem limpar aquele terreno. Você não vai conseguir. Você vai ter que limpar aquele terreno. Ou construir num terreno onde nada foi construído ainda, que é um terreno baldio. O terreno baldio, nesta minha analogia, nesta minha parábola, são as almas, as consciências que estão encarnando na Terra agora. Então, por isso que eu preciso ensinar, eu quero ensinar para você a libertação da sua mente. Você que já está aí com a minha idade, um pouco menos, um pouco mais, superar as crenças limitantes. E para aqueles que estão chegando, para que você não insira neles essas crenças limitantes nas suas mentes. E desde que a sua mente pura como chegou, possa então manifestar a realidade e a verdade que ela trouxe de planos superiores para manifestar aqui na Terra. Construa uma casa maravilhosa nesse terreno baldio.
Namastê, gratidão. Hoje é o dia 27 de julho do ano de 2025. Eu sou o José Carlos Rosa Farias, sou o fundador da Escola de Criação de Realidade, que está ainda em gestação, que está assim, vamos dizer que esteja em gestação, já nasceu e está engatinhando. Mas logo vai estar caminhando, vai estar correndo e se movimentando muito pela Terra para auxiliar esta humanidade a se libertar. Se libertar de todas aquelas opressões que sofreu, de todas as limitações, e estamos a caminho. Vamos vencer. Namastê, gratidão.